Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 12 ao verso 17. Vamos à leitura. Verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivamos sujeito a ela. Pois se viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os torna filho para adoção. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, meus amados. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, se você tem um marca-página, marque na sua Bíblia esse texto, nós vamos explorar ele. Mas antes de entrar diretamente em Romanos capítulo 8, eu gostaria de falar um pouco sobre Efésios capítulo 1. Irmãos, quando a gente lê Efésios capítulo 1, nós vemos que Deus ele está altamente interessado na salvação do pecador. Nós vemos que Deus ele está interessado, irmãos, na salvação do perdido. E que Deus ele trabalha, ele coopera, irmãos, para a salvação do perdido. Diz a palavra de Deus que Deus o Pai, Efésios 1:5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Ou seja, antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa, antes da criação do mundo, Deus já nos predestinou para sermos adotados como filho. Veja que Deus ele tem um propósito dele revelado há muito tempo, na eternidade, em que Deus salvaria o perdido. E nós vemos ali o pacto do pai com o filho. E o filho assumiu essa posição. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. O pai conversou com o filho, para que o pecador, para que o perdido possa vir até nós, possa estar conosco, é necessário que o justo morra por eles. E o filho aceitou a necessidade, aceitou o plano do pai. E diz a palavra de Deus que Jesus ele derramou o seu precioso sangue por mim e por você, amado. E Jesus ele enviou o Espírito Santo, e coube ao Espírito Santo, diz a palavra, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus. Olha só, irmãos, esses 3 versos aqui mostram como Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, eles cooperaram para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação do perdido. Logo a gente percebe, irmãos, que a salvação é algo importante, é algo que Deus trabalhou desde a eternidade. Que Deus, irmãos, ele planejou desde a eternidade. Mas olha só, nós tiramos uma conclusão desse texto. Deus ele é bom e ama o pecador, por isso o pecador encontra perdão e salvação. Normalmente ninguém discorda disso, normalmente todos nós acatamos isso. Vemos que Deus de fato ele é bom, que ele ama o pecador, que ele teve misericórdia e que ele fez de tudo possível e melhor, o impossível para que o perdido, para que o pecador fosse salvo. Mas olha só, se a gente ficar somente nessa verdade, a gente tem que se perguntar, é só isso? Deus salvou os pecadores simplesmente para mostrar que ele é bom, que ele é misericordioso? Eu estava lendo um livro de um teólogo muito brilhante, John Stott, eu gosto muito de ler ele,
E ele, quando se converteu ao Senhor, na juventude, com seus 16 anos, ele começou a sua caminhada, conheceu a Bíblia e recebeu os ensinos da verdade. E depois que ele adquiriu o conhecimento da salvação, ele ficou se perguntando: é só isso? É só isso? É só ter o conhecimento e ser grato a Deus? Será que depois disso não há algo mais? Será que é só conhecimento mesmo? Será que não tem algo mais? Eu creio que há algo mais, irmãos. E eu trouxe uma história aqui para ilustrar esse algo mais. Essa aqui é uma foto, essa foto ela foi matéria de um jornal esportivo. Você pode observar aí que esse rapaz mais forte, o nome dele é André, ele tem 43 anos, ele é flamenguista. O rapaz aqui de branco, o nome dele é Gabriel, e ele tem 18 anos e ele torce para o Fluminense. Mas olha só como é a história, como as coisas acontecem. O jovem Gabriel, aos 15 anos de idade, ele foi diagnosticado com leucemia. E ele precisava de um transplante de medula. E quando chegou o momento crítico, os médicos já muito pessimistas, olha, a gente não está encontrando um doador. Ele mora no Rio de Janeiro. E a situação vai se agravando, e nós não temos um doador de medula para você. E a situação foi se agravando até que o André, que mora em Fortaleza, ele foi doar sangue e descobriu que poderia também doar medula, e que a medula dele era compatível para o Gabriel. Então ele doou a medula e salvou a vida do Gabriel. E depois de 3 anos, existem algumas regras, e quem doa não pode conhecer, a pessoa que recebe apenas depois de 3 anos. Mas olha só, houve um interesse daquele que foi salvo, e houve um interesse daquele que salvou, de ter algo mais, de ir mais à frente, de poder se conhecer. E eles se conheceram, foi revelado quem recebeu e quem doou, e eles começaram a usar dos meios de comunicação, tecnologia, o WhatsApp, Facebook, eles começaram a se comunicar, até que um dia o André ele decidiu ir ao Rio de Janeiro e conhecer aquele que ele havia salvo, e aquele que foi salvo quis conhecer aquele que o salvou. E o interessante é que começou ali uma história, um relacionamento que durou, um relacionamento que permaneceu. E o André tem o Gabriel como um filho, e o Gabriel tem o André como um pai. Apesar de que um mora no Ceará e o outro no Rio de Janeiro. Mas o interessante de tudo isso, irmãos, foi que o salvo, ele quis ter um relacionamento com o seu Salvador, e o Salvador quis ter um relacionamento com o salvo. Não era obrigado, não era necessário, mas eles quiseram ir além, e não quiseram somente saber quem foi que o salvou, não quiseram ter apenas o conhecimento, mas eles quiseram se conhecer. E essa é uma história bonita, que tem um final feliz, de alguém que adotou o outro como filho, apesar da distância, que troca amor. Veja que, apesar do Gabriel ser fluminense, nada contra, mas ele tem um amor muito grande de uma pessoa que é 10. Amém, irmãos? A ideia é mais ou menos isto, a ideia é mais ou menos aquilo que eu tenho a passar para os irmãos. Agora, abra sua Bíblia, se você marcou o texto, lá em Romanos. Eu quero chamar a sua atenção para esses versos. Quero chamar a sua atenção para esta palavra de Deus, que é uma palavra em especial. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, esse não é um texto qualquer. Esse não é um texto comum. Os irmãos observaram aqui que a primeira porção do texto está em verde, juntamente com a final, e a do meio cinza e a do centro amarelo. Essa disposição, irmãos, de palavras, de ideias, é algo muito comum na Bíblia. É algo muito comum na cultura em que a Bíblia foi escrita. O nome disso aqui é quiasmo. E o interessante do quiasmo é que as ideias, elas se repetem para reforçar o quão elas são preciosas, o quão elas são valiosas, o quão elas são grandiosas. Então, nesse primeiro texto aqui,
nós temos uma porção de texto que dá a ideia de um sofrimento, de passar por alguma coisa ruim. E no final do texto, volta-se a ideia novamente de passar por algo ruim. No meio do texto, nós temos a ideia de que é receber algo, que é ser abençoado de alguma forma. E no centro do texto, irmãos, nós temos a ideia que é passada pelo texto. E no texto, a parte mais importante, que influencia todo o restante, é o que está no centro. E no centro, irmãos, desse texto, nós temos essa palavra, Abba. Os irmãos estão vendo? Abba. E essa palavra, irmãos, ela não se repete, porque é característica desse tipo de texto. Ela não se repete, mas ela é a palavra mais importante que está dentro dessa poesia, dentro desse texto, porque tudo que está ao redor gira em torno desta palavra chamada Abba. Esse texto que nós lemos, irmãos, Romanos 8, do verso 12 ao 17, nós poderíamos tirar aqui dezenas de estudos da palavra de Deus para a gente crescer, para a gente aprender a respeito do assunto filiação, do assunto adoção. Mas olha só, eu tirei aqui para a gente crescer essa noite, irmãos, 4 verdades para a minha vida, para a sua vida, de extrema importância. A primeira verdade, nós encontramos no verso 12 ao verso 13, fala de uma dívida. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a carne, para que vivemos sujeitos a ela. Olha só, uma das piores coisas que existe, irmãos, é você ter alguém no seu encalço lhe cobrando. É quando você recebe algo de uma pessoa e não consegue devolver, que você se sente na obrigação de devolver. E quando essa pessoa ela fica lhe cobrando, quando essa pessoa ela monta em você, ou então quando essa pessoa exerce autoridade em você porque você está sujeito a ela. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava fazendo treinamentos com o pessoal que estava sendo contratado pela minha empresa, e o pessoal estava indo muito para o norte. Interessante, eles vinham do norte para cá e treinavam comigo e voltavam para lá. E eu dizia uma coisa para eles. Eu disse, olha, não deixe que ninguém monte no seu pescoço. Não aceite que ninguém monte no seu pescoço, porque no dia que montarem no seu pescoço, você não consegue tirar. Você vai ficar devendo a eles e você não consegue sair. E ele foi perguntando como é isso. Eu disse para ele, não aceite suborno, não aceite presentes, não receba nenhuma vantagem ilícita de ninguém. Porque no dia que você receber essa vantagem, essa pessoa que está te dando a vantagem, lá na frente ela vai te cobrar, ela vai te chantagear, ela vai colocar você no canto, vai fazer uma pressão em você e você vai ter que ceder. Então mantenha a sua postura, você é um profissional, você recebe seu salário e você não precisa receber nada de ninguém. E eu dei esse conselho para todos com quem eu treinei. E o incrível, irmãos, é que ali para a banda do norte, para a banda do Tocantins, do Pará, é muito complicado. Alguns funcionários que eu treinei passaram apenas 6 meses. Porque deixaram que montassem no seu pescoço, aceitaram a vantagem, aceitaram o suborno e não conseguiram mais trabalhar. Porque ficaram meio que devendo, entraram num ciclo e não conseguiam sair. E um deles me ligou e disse, Roberto, rapaz, o cara estava precisando aqui, aceitei um pneu. Rapaz, foi só um pneu. Eu disse, cara, faz o seguinte, liga para o teu supervisor, diz o que aconteceu e pede para ele mudar tudo de rota. 2 semanas depois ele foi desligado porque não conseguiu mais trabalhar. Porque, irmãos, é terrível essa situação de ter uma pessoa no seu encalço, você não consegue tomar decisões próprias porque tem outro que exerce autoridade sobre você. Mas olha só, a Bíblia está falando aqui que nós não somos devedores à carne. Nós não somos devedores à carne. Irmãos, a carne aqui que o apóstolo Paulo está se referindo, não é literalmente a carne, mas o desejo carnal, o pecado, a obrigação para com o pecado. E Paulo está dizendo aqui, nós não somos devedores à carne, mas ao Espírito Santo. E como nós não somos devedores à carne, nós podemos resistir ao desejo carnal.
Nós podemos resistir ao pecado. Nós não temos mais nenhuma obrigação com o pecado. Nós podemos resistir e escolher não pecar mais. Irmãos, o nosso Deus, Ele nos chamou para ser filho, para ter um relacionamento íntimo e profundo. E uma das principais características pela qual Deus mais quer ser conhecida é um Deus santo. É um Deus limpo, sem pecado. É um Deus puro. E Ele é assim, Ele quer que você seja assim para que possa haver um relacionamento. Diz a palavra de Deus que sem santidade ninguém verá Deus. Então o primeiro requisito, irmãos, para ter um relacionamento íntimo com o Pai é vencer a carne. E o próprio Espírito já faz isso em nós. Nós não somos mais devedores à carne, mas agora sim devedores ao Espírito que nos regenerou, que nos fez nascer de novo, que nos libertou, irmãos, das consequências do pecado. A segunda verdade é que o Espírito, irmãos, substituiu o nosso medo pela liberdade, diz a palavra de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha só que texto, diz aqui que nós não recebemos um espírito para que nos escravize para temer. Deixa eu dar um exemplo do que é esse temer ao qual Paulo está falando. Gênesis capítulo 1, 2 e 3 fala da história, do início da história de Deus com o homem. E nestes capítulos, irmãos, a gente vê que o melhor, o mais profundo relacionamento que já houve entre Deus e seus filhos, Deus e a sua criação, foi entre Adão e Eva e Deus. Foi o relacionamento mais profundo, foi o relacionamento mais íntimo. Mas no dia em que Adão e Eva pecaram, o Senhor, como de costume, os procurou para conversar, para se deleitar, para ter aquele bate-papo no fim de tarde. Diz a palavra de Deus que o Senhor chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Por que o homem, a criatura de Deus, a imagem e semelhança de Deus, ficou com medo de Deus? Por conta do pecado. E a gente percebe, irmãos, que essa situação, ela continua. Em outro exemplo, Isaías 6, diz a palavra de Deus, o profeta Isaías: no ano em que morreu o rei Urias, eu também vi ao Senhor. Que coisa maravilhosa! Irmãos, eu confesso que eu nunca compreendi a totalidade desse texto. Eu não sei se o céu baixou dentro do templo. Eu não sei se o templo subiu até o céu. Eu não sei se o profeta ele foi arrebatado em espírito e chegou até a presença de Deus. Mas de alguma forma, Isaías se encontrou na presença de Deus. E isso é maravilhoso, mostrando aqui que Deus, Ele quer de fato, irmãos, ter um relacionamento conosco. Mas olha só, neste contexto havia uma neblina, havia uma fumaça que encheu o templo e ele não pôde ver todas as coisas claramente. Eu penso, irmãos, que essa neblina, ela só começou a aparecer depois do pecado de Adão e de Eva, porque lá no Jardim do Éden, mesmo eles tendo pecado, não havia neblina e Deus se manifestou. Mas em outras ocasiões em que Deus se manifestou, sempre havia uma nuvem, sempre havia, irmãos, uma neblina, mas isso não era porque Deus não queria se revelar totalmente, era porque o homem não podia ver Deus plenamente. E olha só, novamente, Isaías, ao ver o Senhor, verso 5 diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Por que ele achou que estava perdido? Porque sou um homem de lábios impuros e habito, irmãos, no meio de um povo de impuros lábios. Então veja só, irmãos, o Deus está falando no capítulo 15 que nós não recebemos, irmãos, um espírito de covardia para novamente, de medo, novamente para ser escravizados. Mas nós recebemos, irmãos, um espírito, o espírito que nos adota, que nos dá liberdade. Então não precisa ter medo de entrar na presença de Deus. Nós podemos de fato agora sim ter um relacionamento íntimo, profundo
com Deus, que vai além do formal, além da religião. A terceira verdade que esse texto nos mostra é que Deus nos eleva à condição de filho. Continuando o verso 15: mas receberam o Espírito que os adota como filho. Irmãos, vamos entender essa palavra filho. Filho da mesma natureza que Deus, com a mesma essência de Deus, só existe um: é Jesus, o seu Filho unigênito, apenas Jesus Cristo. Mas olha só, todos chamam Deus de Pai. Se nós chegarmos em qualquer lugar, todos se referem a Deus como Pai. Olha, muitos podem chegar até Deus e referir-se a Ele como Pai, mas poucos são. Poucos são. E os que são, não são exatamente da mesma natureza do seu Filho Jesus, mas eles foram adotados, eles foram feitos. Diz a palavra de Deus lá em João 1,12, que aqueles que receberam Cristo, que creram em Cristo, tornaram-se filhos de Deus. Então existe em meio a uma multidão alguns que de fato são filhos de Deus por adoção. E esses alguns que são de fato filhos de Deus por adoção, só o são porque receberam Cristo como Senhor e Salvador e creram nele. E receberam Jesus como o Senhor da sua vida, e receberam o perdão dos seus pecados. E diz a palavra de Deus que estes não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Então veja só, irmãos, da mesma natureza que Deus, apenas um, que é Jesus. Mas Deus tem uma multidão de filhos, filhos adotados. Agora, talvez alguém diga assim: Roberto, mas adotado não é a mesma coisa de ser filho de fato. Olha só, irmãos, no contexto em que Paulo escreveu estas palavras, no contexto em que ele tinha essas palavras, naquela época, irmãos, a palavra filho adotado tinha tanto peso. O adotado, ele tinha tanto privilégio quanto o filho legítimo, quanto o filho biológico. O adotado, quando ele tornava público isso, porque era feita uma escritura, era feito um documento, e quando esse documento ele era validado, aquele que foi adotado, irmãos, ele tinha os mesmos benefícios de um filho biológico, ele tinha os mesmos direitos de um filho biológico, e ele também tinha os mesmos deveres de um filho biológico. E esse contrato ele era irrevogável, esse contrato ele não poderia ser desfeito. Então quando Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos filhos, recebemos o Espírito que nos adota como filhos, Paulo está dizendo assim, nós não somos de fato filhos da mesma natureza, da mesma essência como Jesus é, mas nós somos filhos adotivos. E esses filhos adotivos têm os mesmos direitos, eles podem entrar na presença do Pai, eles têm os mesmos direitos, têm os mesmos deveres, e este é um contrato irrevogável, ele não volta atrás, ele não volta atrás. É interessante, irmãos, é interessante falar sobre a ideia de viver como filho de Deus. Jesus Cristo, irmãos, ele disse uma frase. Ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, né? Outra tradução diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Para que a gente possa entender o que é essa plenitude de vida, o que é essa vida com abundância, a gente tem que entender o que é vida. E muitas vezes a gente não consegue entender a palavra vida se a gente não fizer o comparativo com o oposto da palavra vida. Olha só, a palavra vida tem como oposto a palavra morte. E a morte, irmãos, é a ausência de relacionamento com Deus, é a separação com Deus. E vida é a plenitude do relacionamento com Deus. Se a gente raciocinar dessa maneira, que morte é a separação, a ausência total de relacionamento com Deus, vida é o relacionamento com Deus. Mas Cristo, ele disse
que veio para que nós tenhamos vida em abundância. E se vida representa o relacionamento com Deus, vida em abundância é de fato, irmãos, uma plenitude, uma abundância de relacionamento com Deus. Por isso, irmãos, que quando nós nos referimos a Deus, aparece aquela palavra lá, Abba. Aparece a palavra Abba. E Paulo ele diz, por meio do qual clamamos. Aquele que clama não chega baixinho no ouvido e diz assim, Pai, só para o Pai ouvir. Aquele que clama, ele está fazendo uma declaração. Aquele que clama, ele está falando de algo para todos ouvirem. Aquele que clama, ele está fazendo uma declaração a todos os presentes. E Paulo está dizendo isso. Nós podemos declarar para quem quer que seja. Nós temos um Pai. E ele usa essa palavra Abba. Essa palavra, irmãos, foi a palavra que Jesus usou para que nós buscássemos a Deus. Na oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, que começa com o Pai Nosso que está no céu. A palavra que Jesus usou foi esta, Abba. E nós somos autorizados por Jesus a usar a palavra Abba. Essa palavra, irmãos, ela tem tanto significado, ela tem tanto conteúdo, irmãos. Ela não era uma palavra que era usada no meio religioso. Quando as pessoas buscavam Deus, não usavam a palavra Abba, usavam a palavra Adonai, usavam a palavra El Shaddai. Mas Jesus, irmãos, quando ele chegou e começou a ensinar o que era de fato um relacionamento com Deus, ele usou essa palavra Abba. E essa palavra Abba era a palavra que a criança, irmãos, usava quando queria se referir ao seu pai dentro de casa. Ou seja, é a palavra que dá mais intimidade. É a palavra que mostra que aquele que é filho de Deus pode ter intimidade com o Pai. Martinho Lutero, ele disse, esta é uma palavra tão pequenina e no entanto abrange todas as coisas. A boca não fala assim, mas o afeto do coração fala desse modo. Ainda que eu seja oprimido pela angústia e terror de todo lado, e pareça estar abandonado e ter sido totalmente expulso da tua presença, contudo, sou teu filho, tu és meu Pai, por amor de Cristo, sou amado por amor do amado. Nós podemos, irmãos, chegar até a presença de Deus por conta desta palavra que está no centro deste poema, deste quiasmo, que é Abba. Nós podemos ter um relacionamento maior, mais íntimo com o nosso Deus, com o nosso Pai. A quarta verdade, irmãos, é que nós temos herança. Diz a palavra de Deus, irmãos, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é tão lindo, mas isso é um termo jurídico. São as duas testemunhas necessárias para tornar aquilo verdade. O meu espírito testifica, eu tenho um Pai. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho. E que como filho eu tenho direitos. Eu tenho obrigações, mas eu também tenho direitos. E a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Interessante falar sobre a herança. Irmãos, quem não gosta de receber uma herança? Talvez o contexto, seja um contexto ruim, mas a herança é algo desejável. A herança é algo valoroso. A herança é algo bom. E a gente não vai dizer não a uma herança. Mas olha só, o que seria de fato essa herança? Nós podemos pensar pequeno e nós podemos pensar grande. Quando eu penso pequeno sobre esta herança, eu penso em uma casa de praia, eu penso numa casa de campo, uma fazenda, eu penso em automóveis, eu penso em autoridade, um cargo político, um cargo de confiança do governo, uma secretaria, um cargo de confiança. Quando a gente pensa pequeno, a gente pensa assim, mas espiritualmente a gente ainda pode pensar pequeno. Nós podemos pensar que tudo isso está longe. Que é o quê? Que é o céu,
que é as mansões celestiais, que é o corpo transformado, que são coisas que estão muito distantes, se a gente pensar pequeno. Mas se a gente pensar grande, a gente pensa no agora. O que eu tenho que agora é herança? O que Deus já me deu? Diz a palavra de Deus que nós temos o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo como herança. E nós podemos testificar com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se nós já recebemos parte dessa herança, por que a gente vai pensar pequeno? Se essa herança, irmãos, ela é uma coisa grande, o que é maior do que Deus? O que é maior do que poder dizer, eu sou filho de Deus? O que é maior do que eu poder chamar Deus de Pai? Irmãos, isso não pode ser comparado a ouro, a prata e a riquezas. Eu logo penso, irmãos, e esse texto nos mostra que Abba é a palavra, que pensar grande, que a herança que nós temos, irmãos, é o próprio Deus. Comigo pensa Davi. Ele disse, a quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Ele disse, nos céus, a quem tem nos céus, senão a ti? O desejo de Davi, irmãos, da herança eterna, é o próprio Deus. Os filhos, irmãos, têm que estar com esse desejo na mente, de que esta herança, ela não é algo material. Se for material, ela é pequena. Mas a herança, irmãos, é o nome de Deus, é ser família de Deus, é estar próximo de Deus, é ter Deus como Pai. Esta é a grande herança. E a palavra diz também que nós somos, irmãos, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele é o unigênito. Mas depois que ele foi à cruz, depois que ele pagou pelos nossos pecados, a Bíblia diz que ele é o primogênito, o primeiro de muitos filhos. Que eu e você, irmãos, estamos seguindo o nosso irmão mais velho, que o nosso irmão mais velho é Jesus, que nos salvou. Então nós temos uma herança que é o próprio Deus, e nós temos um co-herdeiro conosco, que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Irmãos, diante destas verdades que nós apresentamos aqui, nós temos um fato. Todo aquele que é salvo, ele é filho de Deus. Todo aquele que é salvo, recebeu o Espírito Santo, e recebeu o Espírito Santo não para ter medo de se aproximar a Deus, mas nós recebemos o Espírito Santo para ter a liberdade de estar presente na presença de Deus. Irmãos, isso influencia toda a nossa vida. Nós não somos filhos, irmãos, de um prefeito, nós não somos filhos de um governador, nós não temos como um parente maior o presidente, nós temos como pai o dono do universo, o Criador de todas as coisas. E isso, irmãos, influencia as nossas atitudes como filho. Isso nos leva, irmãos, a ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. Mas acredite, irmãos, esse relacionamento, Deus, ele já fez a parte dele. Ele já retirou o pecado. Ele já cancelou o pecado. Ele já pagou pelo pecado. Ele já enviou o seu Filho Jesus, e Ele nos concedeu, irmãos, o Espírito Santo que habita em nós, para que a gente possa estar na presença de Deus, ter um relacionamento íntimo com o Pai. O interessante, irmãos, é que no verso 26 desse mesmo capítulo, diz que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, literalmente nos ajuda, irmãos, a carregar um peso. Nos ajuda, irmãos, a fazer o que nós não podemos fazer sozinho. Mas observa só, Ele não faz por nós, Ele nos ajuda. Nós podemos, irmãos, estar mais íntimos do Senhor, porque o Espírito Santo nos ajuda com as nossas fraquezas. Nesses dias eu estive lendo Ezequiel 47. Eu estive lendo Ezequiel 47, que fala do rio.
o rio de Deus. E lá em Apocalipse também fala de um rio de Deus. E que esse rio, lá em Ezequiel 47, irmãos, diz que por onde aquelas águas, elas vão gerando vida. Que por onde aquelas águas elas vão trazendo coisas boas. Por onde aquelas águas vão, irmãos, o lugar onde está morto, ele é revivido. Ele restaura. E o interessante, irmãos, é que esse rio, irmãos, ele não é somente porção de água, mas ele é a extensão do próprio Deus. É uma figura que mostra como Deus ele quer relacionar-se conosco. E diz a palavra de Deus que um anjo pegou o profeta e levou ele até a beira desse rio. E disse: vamos fazer uma medição. E ele pegou uma corda. E essa corda ele começou a medir. E ele mediu 1000 côvados, que é aproximadamente 500 metros. E ele mediu. Ele foi entrando no rio, mediu 500 metros. E depois que ele entrou nesse rio, 500 metros, a água estava nos tornozelos. Depois ele mediu mais 500 metros e a água estava no joelho. Depois ele mediu mais 500 metros e agora a água estava na cintura. Depois ele mediu mais 500 metros, já temos 2.000 metros. E depois que ele mediu 2.000 metros, as águas estavam profundas. E ele disse: aqui não tem como atravessar a não ser nadando. E o rio tem correnteza. E o rio, irmãos, ele vai nos levar para onde ele quiser. Isso mostra, irmãos, como é um relacionamento com Deus. Que o nosso relacionamento com Deus ele pode ser um relacionamento bem superficial, apenas uma religião. Nós não entramos no rio. Nós olhamos o rio passar, mas nós não entramos no rio. Mas nós podemos dar alguns passos e ter um relacionamento com Deus. E quando nós damos os primeiros passos, a água ela chega até o calcanhar. Mas se a gente quiser, irmãos, ter um relacionamento mais profundo, Deus está à disposição. Basta que a gente entre mais. E a gente entra mais um pouquinho e a água dá no joelho. Mas se a gente quiser um relacionamento mais profundo, a gente vai ter que entrar um pouco mais. A água ela chega na cintura. Mas se de fato a gente quer ter um relacionamento pleno com Deus, a gente precisa mergulhar. E quando a gente mergulha, que a gente não coloca mais os pés no chão, a gente não tem mais o controle da nossa vida, mas o rio nos leva para onde a gente não quer ir, e o rio tem a direção que ele quer. Do mesmo jeito eu e você, irmãos. Se nós quisermos ter um relacionamento de fato, irmãos, profundo com o nosso Pai, se nós de fato queremos ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai, nós temos que mergulhar. E quando nós mergulhamos, nós não temos mais contato com o solo, e é somente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Hoje é dia dos pais, irmãos. Eu creio que você que é pai, deve ter recebido algo do seu filho. Hoje, meu filho, ele me deu um presente maravilhoso. E eu também vi o meu pai e dei a ele um presente maravilhoso. Eu comprei um presente material para o meu pai, que ele gosta. Mas não foi um presente maravilhoso. Quando foi de manhã, meu filho me abraçou e me beijou. Esse foi o presente maravilhoso que eu recebi. Quando eu cheguei na casa do meu pai para almoçar com ele, eu entrei e eu não entreguei o presente físico, eu abracei e o beijei. Esse foi o presente maravilhoso. Depois eu entreguei um presente a ele físico. Mas se nós queremos, irmãos, agradar o nosso Deus, qual é o presente que eu e você podemos dar a Deus? Você vai pensar assim: Roberto, mas Deus ele é o Senhor de todas as coisas. Deus ele é o Senhor de tudo e de todos, nada lhe falta. O que eu posso dar a Deus que o agrade? O que eu posso dar a Deus que o faça estar satisfeito?
Diz uma história, que foi a história que nossa irmã Nadianara leu, em Lucas 15, do verso 20 ao 24, que havia um pai, e esse pai estava ansioso, aguardando a volta do filho. O filho havia ido embora com dinheiro e estava perdido no mundo. E diz a história, verso 20, que quando o pai viu seu filho de longe, ele correu, ele beijou e abraçou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai disse: que conversa é essa? Eu quero que você esteja na minha casa, eu quero que você seja meu filho. E, sabe, pegou aquela roupa suja, trocou, botou uma roupa nova, limpa, colocou uma sandália nos pés, colocou um dedo, para que todos identificassem: aquele é meu filho. E essa alegria de ter de volta o filho dentro da sua casa, um relacionamento íntimo, ela é comparada, irmãos, ao meu e o seu relacionamento. Esse era o filho que havia se perdido, que foi restaurado. E eu e você, irmãos, somos esse filho rebelde. E Deus está de braços abertos, irmãos, para nos receber. Então, irmãos, aquilo que nós podemos dar de mais valioso, de mais precioso para o nosso Pai, para o nosso Deus, somos nós mesmos. É amar a esse Deus, é dar amor, o nosso maior amor para Ele, a nossa maior consideração, é querer estar próximo. Todo pai nessa data quer estar próximo do seu filho. E Deus, irmãos, Ele quer estar próximo de mim, de você. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Um relacionamento que vá além da religião. O que é que você pode dar a Deus, o Pai? Amor. O seu amor, o seu coração, a sua vida. Já que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, vamos entregar o que nós temos de mais valioso, que é o amor. Amor, irmãos, não tem preço. O amor não está nos shoppings, nas prateleiras do supermercado para ser vendido. Amor não tem preço. Amor, irmãos, não se vende, mas amor se dá. E Deus, irmãos, como aquele filho que voltou à casa do seu pai, e o seu pai teve grande alegria, grande gozo por ter o seu filho de volta à intimidade do lar. Deus, Ele quer esse relacionamento comigo e com você. Mais que uma religião, um relacionamento de pai e de filho. Que Deus abençoe os irmãos, que os pais sejam abençoados, que os filhos também sejam abençoados e os filhos possam ter um relacionamento mais íntimo com seu pai, mais próximo a seu pai. E que todos nós que somos filhos de Deus, irmãos, possamos ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o nosso Pai, com o nosso Deus.